começando bem o seu dia de terça-feira, vai falar algo muito poderoso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você olhar para a palavra de Deus, em Romanos 8:28, você vai encontrar isso aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É claro, para que todas as coisas cooperem para o bem dessa pessoa, de alguém, ela precisa caminhar dentro do propósito de Deus. Aí sim, tudo que acontecer vai acabar de alguma forma cooperando para o bem dessa pessoa. Não é viver de forma irresponsável, desvairada, achando que todas as coisas que forem acontecendo vão cooperar para o bem. Não, de forma alguma. Estou dizendo isso debaixo daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus chama todos os homens para o arrependimento. Quando eles se arrependem, entregam a vida para Jesus e começam a caminhar na vontade de Deus, no propósito de Deus para a vida delas, todas as coisas que vierem a acontecer estão debaixo de um propósito maior para a nossa vida. Eu dou um exemplo, uma ilustração simplesmente extraordinária que salvou literalmente milhões de vidas. Eu estou falando do cientista Alexander Fleming, que viveu de 1881 até 1955. Foi um médico, um bacteriologista escocês. Em 1928, Fleming ele saiu de férias e ele esqueceu placas de bactérias abertas dentro do laboratório dele. Essa nem o Léo sabia. Ele esqueceu placas de bactérias dentro do laboratório dele abertas. Quando ele retorna das férias, ele notou, ele percebeu que um fungo, olha isso, havia matado as bactérias ao redor. Daquele erro, entre parênteses, nasceu nada mais nada menos, sabe o quê? A penicilina. Olha que coisa louca, né? Um esquecimento, por isso que eu falo, né? Um esquecimento trouxe à luz, trouxe a descoberta nada mais nada menos do que a penicilina, o antibiótico que salvou milhões de vidas. Então aquilo que parecia o descuido foi transformado em uma das maiores descobertas da medicina e Alexander Fleming acabou recebendo o prêmio Nobel, ou Nobel, de Medicina em 1945. Não é fantástico isso aqui? Olha, eu aprendo com isso aqui, falando em pessoas que são chamados segundo o propósito de Deus. Já expliquei isso. Uma coisa que eu aprendo aqui é que Deus não desperdiça nenhuma ou qualquer experiência da sua vida, nem as dolorosas. E eu falo isso por experiência pessoal. Já tive experiências dolorosas, uma delas, a mais dolorosa de todas, que foi a perda da nossa segunda filha, que seria chamada de Ana Laura. Minha esposa estava com 5 meses de gravidez e nós perdemos esse nosso bebê. E qual foi a experiência, qual foi o resultado dessa experiência dolorosa? Foi que, num testemunho que a minha esposa deu diante de uma igreja, muita gente recebeu a Jesus Cristo naquela noite, debaixo daquela experiência dolorosa e da forma como Deus nos socorreu naqueles dias de aflição. No meio daquela experiência dolorosa, por exemplo, a minha esposa foi batizada no Espírito Santo, começou a falar em línguas dentro do quarto de hospital, eu estava presente junto com ela. No meio daquela experiência dolorosa, literalmente a glória de Deus, isso é uma experiência pessoal muito própria, né? Mas a glória de Deus, uma luz mais forte do que qualquer outra coisa que a gente já tinha visto na vida, entrou naquele quarto. Enfim, foram experiências impressionantes vividas num momento difícil. Então eu diria para você que Deus não desperdiça qualquer experiência pela qual uma pessoa que vive segundo o seu propósito venha a passar. Ele sempre vai utilizar isso para o bem, nem que sejam as experiências mais dolorosas da vida. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que o propósito divino, a economia divina, a sabedoria divina, gente, transforma acidentes, esquecimentos, até descuidos em providências. Assim como ele fez com a vida de Alexander Fleming, que acabou descobrindo a penicilina,
ele vai usar e usa e continuará usando alguns acidentes, alguns imprevistos em providências que vão tocar na vida de muita gente. Terceira coisa para encerrar essa devocional: confiar nos planos de Deus. Confie neles, porque confiar nos planos de Deus é descansar enquanto Ele trabalha nos bastidores. Não existe coisa mais extraordinária do que uma pessoa que aprende a descansar mesmo nas situações mais adversas. Lembre-se dos discípulos de Jesus, Jesus dormindo no barco e lá na popa, né? A tempestade, a chuva, os ventos batendo, e até que eles acordaram Jesus. Senhor, acorda, a gente está para afundar, está aí para pique, né? Está para morrer aqui, o Senhor está dormindo. A Bíblia diz que ensina, né, que Jesus se desperta e repreende os ventos, a tempestade cessa, e ele mostra que no meio da tempestade, a calmaria dentro da tempestade, a paz no meio da tempestade é a própria presença de Jesus. Sabe por quê? Porque ele disse para os discípulos irem de um lado para o outro, para a margem oposta, e se eles estavam indo, ele sabia que iam chegar lá, porque ele estava no barco. E quando Jesus está no barco, eu não estou dizendo vão se levantar tempestades, ventos ferozes, mas você vai chegar do outro lado porque Deus tem uma palavra para você, tem um propósito, tem uma promessa, tem um destino para mim, para você. É isso que eu aprendo. Aprenda a descansar, porque Ele está trabalhando nos bastidores da vida. É isso que eu desejo para você, é por isso que eu oro sobre a sua vida, para que você se lembre que se você se encontra com Jesus, você vai perceber que todas as coisas cooperam para o bem da sua vida. Sejam elas dolorosas, eventos dolorosos, sejam imprevistos, porque a gente não tem controle sobre todas as coisas, mas Ele, Deus, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, está trabalhando nesses bastidores. É isso que eu desejo para você, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Daqui a pouco, após o intervalo, nós voltamos para terminar esse Começando Bem o Seu Dia, que já está impactando muito meu coração. Vai impactar o seu também. Estamos terminando Começando Bem o Seu Dia dessa terça-feira com um pensamento de Paul Claudel, né? Que foi um dramaturgo e poeta francês que era conhecido por sua fé profunda e influenciou toda a sua obra literária. Ele disse o seguinte, escreveu o seguinte: Deus escreve certo por linhas que nós consideramos tortas. Eu vou dizer de novo que é muito poderoso esse pensamento. Deus escreve certo por linhas que nós consideramos tortas. Então eu posso não ter o controle sobre todos os eventos da minha vida. A gente conhece esse ditado que Deus escreve certo por linhas tortas. Nós podemos até considerar aquela linha torta, mas Deus está usando aquela linha como uma linha reta. Ele está usando para trabalhar todos os aspectos da nossa vida e nos abençoar poderosamente, porque todas as coisas cooperam para o bem. Lembre-se que hoje, terça-feira, nós temos na Paz Church Santarém, na Avenida Borges Leal, 2213, no bairro Aparecida, o Tadel, o poderoso Tadel, 7h30 da noite. Mas não é só na sede, ali na Borges Leal. Em todas as Paz Church, seja na Liberdade, na Curuaúna, na Floresta, Nova República, Jutaí, e se eu for começar a falar aqui, Cucurunã, Jacamim, Prainha. Gente, estão mais de 30 núcleos espalhados pela cidade. Você pode participar de um dos nossos treinamentos de líderes a partir das 7h30 da noite, tá bom? Procure no nosso WhatsApp, vai aparecer na tela, o endereço mais próximo da sua casa, e não somente participe do Tadel, mas também dos nossos cultos de celebração, tá bom? Não se esqueça que eu peço muito para você inscrever-se no nosso canal do YouTube. O programa vai ao ar de segunda a sábado, 6h30 da manhã no YouTube, mas também vai ao ar de segunda a sábado
no canal 7.tv Amazônia, canal 7.1, segunda a sábado, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite, tá bom? Mesmo que alguma coisa pareça não fazer sentido na sua vida, tudo está nas mãos de Deus, Ele está costurando a sua história, sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até amanhã, quarta-feira, com o quadro Família em Sintonia. Um beijo no seu coração.